Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Lord Bacon, o notável filósofo, teve a ocasião de assinalar uma filosofia superficial leva o pensamento ao materialismo. Uma filosofia profunda leva o homem à verdadeira religião. O conceito de Bacon é de muita oportunidade, porque se examinarmos o Espiritismo à luz da história, recordaremos de um outro grande pensador latino, Marco Cícero. Ele disse que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. O pensamento de Bacon coincide perfeitamente com o pensamento desse notável latino que estabeleceu as bases da filosofia no seu país e deixou uma contribuição valiosa para o pensamento social da criatura humana. Ao ser humano, sempre algo perturba, mesmo quando na condição de Pithecanthropus erectus vivia na caverna. A sua existência na caverna era totalmente animal. Ele atravessava o período do instinto e, naturalmente, o seu pensamento era também primitivo. Foi na caverna que, pela primeira vez, assaltou-lhe um estranho fenômeno de temor, porque, desde que não pensava, não podia ter emoções. E a primeira emoção que ele teve foi o medo, porquanto, conforme as páginas escritas nos monumentos históricos, vemos que naquela fase inicial o medo tomou conta do ser primitivo, porque vivendo na caverna, ele sabia que de vez em quando alguém tomava e desaparecia, mas como não raciocinava, este fenômeno era tão natural que ele passava quase despercebido. À medida que o pensamento se foi instalando nos neurônios, e ele começou a arte de compreender, ele passou a entender que a caverna era-lhe um grande perigo, porque as feras, os inimigos pessoais, as dificuldades climatéricas aniquilavam-no de uma maneira muito fácil. Então lhe ocorreu a ideia, primeira emoção, de sair da caverna. Ele foi habitar os rios, os lagos, as palafitas, onde tinha uma visão muito maior de qualquer visita inoportuna a ele enquanto estivesse em casa. Mas logo depois ele percebeu que, apesar de se encontrar no meio das águas, ocorriam aqueles estranhos fenômenos, as lutas tribais, as feras que habitavam as águas e os pântanos, e logo lhe veio uma segunda emoção, a ira. É natural que o medo produza a ira. O desconhecido é uma incógnita que perturba a razão. E foi exatamente neste momento em que ele passou a ser agressivo. Para não ser destruído, ele destruiu. A ciência mais tarde da antropologia dirá que é o instinto de preservação da vida.
A primeira coisa que nós temos quando algo nos ocorre é agredir, e de imediato temos uma reação orgânica. As glândulas suprarrenais produzem altas cargas de adrenalina, que são jogadas na corrente sanguínea. E quando nos vêm essas cargas de adrenalina, empalidecemos, é o meu caso, ou nos iramos, adquirindo tom sanguíneo, e neste momento agredimos. Mas o organismo é um laboratório tão admirável que de imediato elabora uma outra substância e ela se derrama pela nossa corrente sanguínea, é o cortisol. Então nós recuamos e temos o senso de observar aquilo que já foi feito, a agressividade. Então nós vamos ver que agora aquele Pithecanthropus erectus passa a ser nada mais, nada menos do que o pré-Homo sapiens. Ele já consegue discernir aquilo que lhe é melhor, ou diminuir-lhe, ou agravar-lhe o pavor que ele sente da vida social. E ele começa então a amar. Ele percebe que necessita de alguém, porque o ser humano, por instinto, é gregário. Todo aquele que se isola está dominado por uma patologia, um desequilíbrio do sistema nervoso central e das glândulas cerebrais. Nesse instante, ele se torna Homo sapiens e vai habitar as comunidades. Surgem as cidades à beira dos rios, que contribuem com o fator líquido de alta importância para a vida. E através dessa questão, ele amuralha as suas cidades para prevenir-se, mantendo o instinto de preservação. No entanto, se nós consultarmos as escritas rupestres, quando o homem, imitando os pássaros, começa a falar, ele já aprendeu a escrever, isto é, a desenhar. E as escritas rupestres nos ensinam as várias caricaturas e ações do homem primitivo, especialmente um fenômeno que ele não compreendia, será chamado fenômeno da morte. A pessoa de repente tomba, o corpo decompõe-se e a pessoa desaparece. Então, para aquele homem primitivo que não compreende a vida, trata-se do primeiro mistério. E nessa questão do mistério, ele passa a ter medo daquele que desaparece, porque de uma ou de outra forma, parece que a imagem figurativa do que desapareceu permanece na furna. Então, ele tem a ideia de realizar o primeiro rito. E esse primeiro rito é decepar a cabeça do morto e colocá-la de frente à entrada, para impedir que ele venha causar qualquer transtorno. É um ritual. Esse ritual, nós iremos atravessando os milênios até este momento de tecnologia e de inteligência artificial, em que o medo continua presente em nós, fazendo que qualquer questão que nos leve à ignorância, passamos a um culto para poder afastar o medo. De igual maneira, toda incerteza nos produz raiva. Aquela questão da ira, a raiva, o ódio, a agressividade, o desejo de extinguir o outro. E nesse instante, ele passa a desconfiar. Somente com a confiança do tempo é que ele passa a olhar o outro como credor do seu sentimento. Nasce a amizade.
E este animal bípede, que nasceu quadrúpede, e que começou a rastejar e a mergulhar em totum, na intimidade das águas, foi atraído por uma lei universal, a lei da perpendicularidade. Tudo que existe obtém a atração gravitacional de nos pôr numa linha que vai centrar-se na força da vida. No nosso caso, o Sol, que desprende um magnetismo que nos coloca nesta postura, que é a melhor postura que o animal encontrou. Conversando com um antropologista profundamente dedicado, na sua condição de antropólogo, eu lhe falava que tive vários problemas na coluna. E ele me respondeu, pois é que em você ainda está a herança animal muito presente. A coluna, essa problemática das hérnias de disco, é porque o nosso corpo foi feito para a horizontal, o animal. E à medida que ele se foi levantando e colocando-se de pé, o organismo teve que fazer entre o cerebelo e o cóccix uma ligeira curvatura para poder descer a linha perfeita de uma vertical no sentido da verticalidade do Sol. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos problemas em nossa coluna, que no processo da evolução antropológica está adaptando-se. Daí, quanto mais alto seja o animal humano, mais dores na coluna ele passa a ter depois dos 30 anos, quando o organismo já está praticamente desenvolvido. E agora ele começa a desconstrução, que é o fenômeno dirigido para a morte. Eu exultava, quando era mais jovem, da minha altura. Eu tinha 1,70 m e era o biótipo brasileiro ideal. E eu me sentia muito feliz com isso. E achava dizer, você de tal altura mediana. Eu digo, não, eu tenho a estatura ideal do brasileiro. Porém, passaram os anos e um dia, curiosamente, eu fui conferir a minha altura para ver o paralelo com o meu peso. E tive um choque. Eu estava com 1,68 m. Claro, eu acusei logo a balança. É a balança que está com defeito, porque eu tenho a estatura de 1,70 m. Aí passaram os dias e eu tinha uma vontade de medir novamente, até que eu terminei por medir-me e estava com 1,67 m. Eu digo, vou terminar? Não, porque nesse ritmo, quando eu tiver 60 anos, 90 anos que eu cheguei, e um pouco mais que eu não vou dizer, então nesse momento eu percebi que não ia desencarnar, ia sumir. Tudo ia desgastando, 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 e um dia somente meu pensamento seria pesado. Mas, naquele tempo, o pensamento era apenas uma onda. E, de repente, apareceu a física quântica. E estabeleceu que o pensamento é matéria. Tudo quanto nós pensamos é matéria, porque passa a ter vida e a ter forma. E a física quântica estabeleceu que o pensamento, como a luz, é feito através de ondas, de várias manifestações. E essas ondas são ondas e matéria. A onda sobe e repousa a matéria, e a onda sobe. Então, daí a mais tempo, eu me pesei só para conferir. E eu estava com 1,67 m. Eu digo, graças a Deus, parei no meio da estrada. E então, a partir dali, toda vez que eu estou num carro, eu não sei dirigir, mas eu fico olhando se o chofer está nessa fase de desenvolvimento. Na dúvida, não ultrapasse. Se você está atrás de um outro carro, diz a lei do trânsito, e não vê o que vem na frente, não ultrapasse. Porque contam que houve no Rio de Janeiro um chofer que tinha um carro extraordinário,
porque o carro tinha um guia espiritual. E esse guia era portador de uma sabedoria incomum. Qualquer endereço ele conduzia com naturalidade. Então, o paulista, vendo que o carioca nada faz, só se diverte, ficou impressionado, porque São Paulo, dizem, é a indústria do país, é o carro que pega o peso, e o carioca é a alegria formada em nome de Deus e do Cristo para divertir-se. E aquele homem era carioca e tinha um guia carioca que via tudo. Ele então imediatamente comprou o carro e perguntou: se eu pagar de imediato, o guia vem com o carro? Ó, sim, porque o guia é do carro, eu não tenho nada que ver. Ele comprou o carro e o guia. Estavam em Copacabana. Então ele disse, só para testar: você me leva à praia do Flamengo? E ele ouviu a doce voz: com muito prazer. Ele então foi guiado até a praia do Flamengo. Ficou tão contente que disse: você me levaria até as cercanias do aeroporto? Com muito prazer. E levou. Ele atravessou, entrou na Avenida Brasil, e quando ele olhou, lá estava o aeroporto. Ele ficou empolgado e disse: eu vou levar para São Paulo, vou matar a turma de inveja. E perguntou: você conhece São Paulo? E ele disse: quem não conhece São Paulo? Então você me pode levar lá? Com muito prazer. Adiantou um pouco e pegou a estrada Rio-São Paulo. Mas quando chegou em Resende, há uma reta maravilhosa. E ele perguntou ao guia: você está indo numa marcha muito carioca, você está indo a 100, daria para você ir a 110? E o guia disse: com muito prazer. E ele começou a correr. E nisto havia um caminhão que vinha de longe, e à sua frente havia um caminhão que ia relativamente devagar. E ele ficou na dúvida: atravesso ou não atravesso? Então ele perguntou ao guia: o que é que faço? O guia disse: ponha mais velocidade. Ele aí aumentou, o caminhão também aumentou, o da frente. E o outro ficou mais visível. Ele perguntou ao guia: eu posso agora atravessar? O guia disse: agora pode. Mas o do caminhão parecia o inimigo público. Quando ele ia passando do caminhão, aumentou a velocidade. E ele ficou mais ou menos perto, uns 3 quilômetros, do carro que vinha. Então ele perguntou ao guia: eu posso aumentar? O guia disse: olha, meu amigo, eu errei no cálculo e vou saltar aqui. Até logo. E então, nós somente sabemos que ninguém deve confiar em guia carioca, principalmente se for paulista. Então, a vida nos foi apontando os rumos da nossa necessidade. E chegamos a um período em que nós tudo perguntamos. Então, nós perguntamos à máquina: meu bem, você se lembra de tal música? Quer tocar para mim? E ela toca mais baixo, e ela baixa o volume, mais alto, e ela aumenta o volume. Eu fui fazer essa experiência. Alguém me deu aquela rodinha bonitinha, e eu então botei, mas eu não acreditava muito. Por fim, eu sou do ano de 1900 e pouco, 27. Então eu perguntei assim: você conhece umas músicas que foram célebres no passado? A voz feminina disse: conheço, sim, senhor. Você conhece, por exemplo, aquelas músicas sedutoras, a rumba, o tango? Conhece todas essas músicas, principalmente aquelas músicas cubanas que embalaram a minha geração, aquelas músicas mexicanas que embalaram todas as gerações que eu posso alcançar. Você poderia cantar para mim Vereda Tropical? A voz disse: eu lamento muito, mas eu não sou da sua idade, então eu não sei que música é essa. Eu aí compreendi que tudo da nossa vida tem um limite. Então, nunca pergunte além do seu limite de compreensão. Porque você pergunta, vem a resposta, mas você não entende, porque está além da sua compreensão. Assim, o ser humano começou a perguntar: será que a morte é o fim da vida? E as escritas rupestres nos dizem que o primeiro culto, que foi colocar a cabeça do morto, não foi suficiente. Então alguém teve a ideia de pegar as cinzas
ou os restos cadavéricos e colocar em volta pedras, acender uma pira fumegante. E nasceu o segundo fenômeno de natureza mitológica. Mas aí, neste fenômeno, ocorreram outros, ocorreram ruídos, quedas de objeto, e então nasceu uma forma paranormal de comunicação com a criatura humana. À medida que se passou da pré-história à história antiga, esses ritos se foram modificando. E dirá Allan Kardec, apareceram os deuses, aquelas forças poderosas e anímicas que nos davam a felicidade. Mas era curioso que esses deuses exigiam o sacrifício animal, e alguns deles exigiam sacrifício humano, especialmente de um tabu, a virgindade. Levar uma virgem ao poste do sacrifício era agradar os deuses. Allan Kardec dirá que esses deuses eram as almas primitivas que haviam desencarnado, tão selvagens e primárias quanto os seus adoradores que ficaram na Terra, selvagens e primárias. Mais tarde, já estamos agora próximo das primeiras civilizações. O Egito consegue, ao construir a primeira pirâmide de Quéops, através de Ramsés II, o filho de Akhenaton, aquele homem notável, que percebeu que só havia um Deus, Atom. E esse Deus era responsável por tudo. Akhenaton abandonou o santuário e partiu para uma área desértica, onde construiu uma cidade dedicada ao Deus único, a Atom. E ali viveu, porém, os sacerdotes que viviam do culto externo e dos deuses tinham um Deus para cada objeto. Para o gato, Axis; para a morte profunda; para uma existência longa; para a felicidade; para a desgraça. Fizeram uma revolução e assassinaram Akhenaton. A quem Atom, o Deus, deixou um legado extraordinário. E Ramsés II, a quem devemos a era mais pródiga do Egito, a era das grandes pirâmides e, acima de tudo, do grande enigma daquela deusa que é parte de Aum, tem as patas selvagens, tem o busto de mulher e está implantada no mais profundo das areias do Vale dos Reis, ainda contemplando-nos e decifrando o mistério do existir. E a essa doutrina, que somente aqueles que têm interesse pela vida buscam, passa a ser chamada a doutrina dos mistérios. Perceberam os egípcios que aqueles indivíduos que na Terra não haviam sido bons, retornam, e retornam com um caráter que faz lembrar o Deus, o animal que ele admirou na Terra. Vem então uma adoração peculiar, através de várias manifestações. Mas também descobre que aqueles que foram bons renascem sob uma forma prodigiosa. E esses indivíduos reencarnam-se, aproximando-se cada vez mais dos deuses. Aliás, eu me recordo que o Chico Xavier, certa feita, me contou que ele estava meditando e ao lado estava o espírito Emmanuel, seu guia espiritual, que conversava com outra entidade. E então ele apareceu com os sintomas faciais um tanto perturbadores. E Emmanuel, conversando, dizia: muito bem, isso que você está me dizendo não é reencarnação. Essa manifestação de nascer de uma forma animal é uma crença supersticiosa para intimidados ignorantes. E o Chico achou tão bonita aquela palavra, que no dia seguinte ele teve um derrame do fígado e apareceu com o rosto muito pálido, num tom típico desse problema. E passou pela barbearia da cidade.
Nas pequenas cidades, a barbearia substitui hoje os salões. Quem desejar saber notícias, vá a um salão de beleza, vá cortar o cabelo, vá falar da vida alheia, ou procure qualquer coisa onde haja gente, e a vida alheia será naturalmente um dos temas mais importantes. E ele, passando na porta da barbearia, o barbeiro, que sabia de tudo que se passava na cidade, perguntou: Chico, o que é que você tem? Ele disse: meu amigo, o nome eu esqueci, mas é uma coisa que ataca os egípcios. Quando eles são ruins numa vida, eles têm isso. Então Emmanuel ele passou e disse: não, você não podia ser vítima desta polimorfia da evolução. E, por favor, quando disser uma palavra difícil, que você não sabe o resultado, não repita, porque ela será prejudicial para você. Deu-nos uma lição: fale o mais simples possível, para que todos entendam, porque se você disser palavras difíceis, nem você sabe o que é que está dizendo. E ele então agradeceu a Emmanuel mais essa lição de sabedoria e de bom comportamento. Os egípcios mantinham na intimidade dos seus templos essa característica de interpretar o destino da pessoa. As pessoas infelizes haviam, em encarnação anterior, vivido de maneira réproba e agora estavam recebendo um justo castigo pela forma de haver interpretado Deus. Mas aqueles que eram bons tinham asas para voar diante dos deuses básicos da civilização cultural. Então, o Egito, por se tratar de uma civilização muito antiga, não era de terrícolas, não eram pessoas que fizeram desenvolvimento evolutivo na Terra. Eles vieram na condição de emigrados de uma das constelações próximas de nós, pelo menos uma daquelas mais visíveis, de cujo conjunto, um deles, chamado Capela, mandou à Terra visitantes já no nível intelectual mais avançado. E então nós vemos o fenômeno terrestre crescer. Aí aparecem as manifestações profundas dos chineses, as lendas dos japoneses, as tradições da Babilônia, da Síria, as notícias selvagens dos maias, daqueles arquétipos das Américas que traziam no seu bojo as lembranças de um planeta mais feliz. E foi essa viagem para a Terra que abriu brecha para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Neste momento, está havendo o retorno daqueles que não pertencem à Terra a esse planeta, lá na constelação. E, além de tudo, há outras constelações mais próximas. Daí, aqueles que estamos reencarnados, tenhamos muito cuidado, porque tanto poderemos voltar como uma barata, que as mulheres gostam muito, ou então podemos voltar na postura de um inseto repelente, na condição de homens nauseantes. A evolução deu-se e nós vimos o desabrochar de um pequeno povo que tem mais de 5.000 anos de cultura e que amava um Deus que era único e que naquele momento era escravo dos egípcios. Esse povo estava na ardência de querer voltar à sua terra, 400 anos de escravidão. E um dia, um jovem arrancado das águas, Moisés, filho de Termutes, a irmã do grande imperador Ramsés, nasceu praticamente de um judeu e, acima de tudo, de uma egípcia, e foi educado na corte com os mistérios da paranormalidade humana. Ele então compreendeu que a vida não é somente a argamassa celular. Além da argamassa celular, existe um biótipo de natureza etérea. E essa natureza etérea tem 7 expressões, à semelhança de uma cebola, que se vão justapondo acima da seiva e formando aqueles corpos que seriam chamados corpos espirituais. Este septuagenário foi apresentado desde então, e Moisés consegue libertar o seu povo e mantê-lo
das areias escaldantes do deserto procurando a terra da promissão. Até o dia em que, no monte, que hoje não se sabe se está em Israel ou na Arábia Saudita, ele teve a oportunidade de ouvir uma voz tonitruante, que lhe ofereceu as bases do conhecimento para a felicidade sem nenhum culto, sem nenhuma razão para o fenômeno das manifestações humanas. Lhe ofereceu 10 leis que deverão ser as bases arquetípicas da sociedade de todos os tempos. E nasce para nós o decálogo: amar a Deus acima de todas as coisas. Aliás, nós temos essa tradução que é imperfeita. Em verdade, o mandamento é bem maior. E notem que ele fala de algo que os egípcios haviam recebido desde o momento em que estavam nesse planeta de natureza geral. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu sou aquele que vos criou, e não tendes acima de mim, nem abaixo das águas, um outro Deus para adorar, nem daquilo que está dos céus, nem da terra, porque eu sou muito generoso até a 100ª geração, àquele que me honra, e que castiga a partir da 3ª geração aqueles que me detestam ou que não me obedecem. É tão interessante que depois do cristianismo romanizado, essa parte final foi retirada a partir do ano 551, quando a reencarnação foi banida da Igreja Católica Apostólica Romana, não da Igreja Católica Universal, porque a palavra católica significa um senso universal. Mas aqueles fundadores, a partir de Constantino, como disse hoje o nosso amado presidente da Federação Espírita Brasileira, aquele momento de 13 de agosto de 313, quando Constantino transformou o cristianismo em doutrina do Estado, fazendo a primeira violação contra a palavra de Jesus. Ele não veio somente para este rebanho, ele não veio para impor, ele veio somente para amar. Não estabeleceu o que deveríamos fazer exclusivamente. Acima de tudo, amar a Deus. E completando a mensagem de Moisés, disse: e amar ao próximo. Porque não se pode amar o Criador e esquecer-se da sua criação. Aliás, o notável teólogo Huberto Roden, que foi padre católico, que foi protestante e que foi esoterista, diz que Deus não cria, Deus cria. Porque criar é criar galinha, é criar isto, criar aquilo. E criar é produzir isso que somente Ele pôde realizar no universo, a criação divina. Mas, língua portuguesa à margem, o que importa é que não podemos desrespeitar o fruto daquele que é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Então, a partir dali, os fenômenos que antes se davam no cristianismo, já não mais como fórmulas, como pedras que são atiradas, como pessoas que tombam em aparências epilépticas ou histéricas, mas sim de erguer-se profeticamente e dizer dos acontecimentos do porvir como confiar naqueles do passado. Aí está, portanto, o livro básico dessa doutrina, que é a Bíblia, palavra grega, que significa livro, mais livro, mais livro. 72 livros. No seu bojo foi então criado, por aqueles discípulos de Jesus, o Evangelho, que são 27 livros daqueles 72, em que 4 são os livros teológicos, são narrados por aqueles que tiveram contato com Jesus, 2 dele. E 2 deles
que receberam as informações das fontes autênticas de Maria Santíssima, de Maria de Magdala, de Maria de Jerusalém. Maria, 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 evocando sempre a cidade que nasceram, como era muito comum entre os hebreus, ao invés de sobrenome, identificar com os ascendentes. Simão, Pedro, Simão, Bar, Jonas, Simão, filho de Jonas, e etc. Então, esse evangelho há de tornar-se para a humanidade um livro-chave, porque ele traz a lei integral. Um pouco antes, alguém comandando um país que nascia das cinzas, escreveu em lascas de pedras uma lei com 614 itens, o Código de Hammurabi. É a primeira lei universal para a criatura humana. Moisés é a lei divina, sintetizando aqueles 600 postulados em apenas 10. Quando mais tarde veio Jesus, o Cristo de Deus, e sincroniza todos eles em apenas um testamento: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E o fariseu perguntou: quem é meu próximo? E com ternura ele contou a linda história do denominado bom samaritano, que os judeus consideravam inimigos. Então a evolução foi se dando, e os fenômenos paranormais tornaram-se tão naturais, porque vinham também reprochar a conduta da igreja, que de imediato passou a condená-los. Inicialmente eram fenômenos miríficos, eram fenômenos proféticos, mas de repente as profecias começaram a negar as manifestações do interesse humano da Igreja de Roma, que se tornou politizada e governou o mundo. E a partir desse momento, a revelação divina recebeu Martinho Lutero, que por volta de 1515 apresentou o protestantismo. Ele protestou contra as indulgências, isto é, todo aquele que cometer um pecado tem o direito de reabilitar-se, desde que pague os danos que o pecado produz. Se eu sou mentiroso e minto acusando alguém, eu me reabilito pagando 6 pombas e matando-as no santuário. Mas se por acaso eu assassino alguém, eu devo pagar através de um novilho, matando e o sangue correndo pelas calhas do templo, o que levou Jesus a dizer: mas transformastes a casa de meu pai no mercado. Ó vendilhões, que procurais dar a felicidade das pessoas através da parcimônia, da miséria e do dinheiro. Então nós vemos que vem a voz de Jesus e pela primeira vez na história fala sobre o amor. A palavra de Jesus está acima de qualquer rito, de qualquer dádiva. Ela por si mesma basta, se fizer a renovação do homem. Do que vos vale possuir tudo e não amardes os vossos irmãos? Do que vos vale salvar os outros e não vos salvardes a vós próprios? Então temos que amá-lo como nos amamos. Se nós desejamos a própria felicidade, ela somente vem depois que façamos a felicidade de alguém. Porque a verdadeira felicidade não consiste em reter, porém em dar. E é exatamente essa doutrina que se espalha sobre a terra e vai absorvida pelos interesses miseráveis das paixões humanas. Mas como Jesus conhecia as nossas debilidades, prometeu que ele voltaria, porque ele nos ama. Quando eu vejo, e eu me lembro da Páscoa nos tempos do passado, o luto, as dores, as procissões, os santos cobertos de roxo e todo o ritual
que procurava evocar a saída dos judeus lá do Egito, através dessa Páscoa, que era uma redenção do povo hebreu. E me lembro de Jesus, que bastava amar, baste-vos amar. E então ele improvisa aquela lição do samaritano, o homem odiado de Samaria, que salva um judeu que havia sido lapidado por ladrões, deixado na estrada, e ele limpa-lhe as feridas com unguento e dá-lhe um pouco de vinho para restabelecer as forças e leva-o a uma hospedaria. E não basta isto, o homem estava doente, teria que se restabelecer. Ele paga o restabelecimento do homem e diz ao proprietário: se por acaso gastar ele mais do que isso que lhe dou, na volta eu pagarei a diferença. Isto excede o amor, é o amor de mãe, é o amor santificante da ternura, é o amor que não pede nada, que sente alegria infinita em doar. E aquele homem desconhecido vai pela estrada do mundo, sendo para nós o verdadeiro exemplo do amor. Será que eu amo ao meu próximo? Não importa. O fato de me lembrar que devo fazê-lo já é uma mensagem de despertamento, já é uma forma de me dar o meu conceito do próximo. A dizer que aquele próximo, mais próximo de nós, é nosso irmão, porque só há um Pai Criador, que é Deus. E então nós não temos inimigos. Se por acaso alguém se inimiza de nós, ele é que se afastou do rebanho. Ele merece mais compaixão do que revolta, porque esse estado de isolamento é o estado de perturbação. Daí vem a lição sublime da solidariedade. Não é solitário quem é solidário, porque enquanto eu sou solidário a alguém, eu estou com esse alguém. Mas se eu estou solitário, não tenho comigo ninguém, então ainda não descobriu qual é o melhor fenômeno da vida. Porque os modernos psicólogos e psiquiatras e psicanalistas e psicoterapeutas estabeleceram que a vida, para ser vivida, tem que ter um objetivo. É o que Carl Gustav Jung terá a oportunidade de chamar. Nós temos que ter alguém. Nós temos que respeitar alguém. Nós temos que ver em alguém aquele indivíduo que é a nossa inspiração. Esse alguém pode ser um animal. Estamos agora na fase pet. Já é um bom sinal, tirando os excessos. Mas já amar algo é muito bom. Porque nós esquecemos o detestar para o preferir. Porque o próximo passo será a criatura humana. Então estamos nos aproximando daquele evangelho deixado por Jesus. E as vozes que estavam no silêncio do túmulo romperam o silêncio tumular e vieram dizer: não há morte, somente a vida. Eu era católico, aliás, muito católico. Estava preparando-me para ir para o seminário, mas também era médium, que eu não sabia o que era. E na minha condição de médium, era uma vida bastante atrapalhada, porque o que eu via, o padre me dizia que era Satanás, e a voz dizia que Satanás era o padre, e que as vozes eram de Deus. E eu ficava numa perturbação. Chegava em casa, meu pai era um homem muito rigoroso, e dizia: pai, eu estou vendo morto. E ele dizia: se você continuar vendo morto, eu vou lhe matar de pancada, porque você é psicopata. E da nossa família, a família Franco, eu sei que tem alguém Franco aqui, porque na hora dos autógrafos diz: olha, eu também sou Franco, parabéns, minha prima. Muito bem. Então, nesse momento, ele dizia: se você provar que é um perturbado, eu vou lhe bater, vou lhe dar uma surra que você vai morrer. E aí eu quero ver quem é que vai lhe aparecer. Mas eu pensava que era coisa de pai, não é para intimidar. E certo dia desencarnou um vizinho nosso. E daí a horas o vizinho me apareceu.
E eu fiquei apavorado, porque eu vi o homem morto e vi o homem remorto, porque já tinha morrido, estava de novo. E ele disse assim: pai, seu fulano está aqui. Ele pegou pela orelha, porque minha mãe dizia que Deus pôs orelha da criança para as mães pegarem. É proibido hoje bater, olhar, mas um puxavão de orelha é uma delícia. Quando o terrorista passa, a gente faz assim, e ele vem dançando balé até nós, dizendo assim: você repete isso, está doendo, mas é para doer. E vai doer mais porque a gente enrola um pedacinho. Ai, meu Deus. E eu vou ensinar e dar um beliscão de caranguejo. É o maior educador. Eu sei que não se pode bater, não se pode reclamar. Hoje as crianças são tão sensíveis que se a gente olha, ele fica neurótico. Então as crianças todas boas e todos nós neuróticos. Que olhem para mim muito tempo que eu pergunto: qual é o caso? Porque nós ficamos neuróticos. A gente já não descarrega mais das crianças, mas deixa para lá. Eu então me lembro que minha mãe, por exemplo, eu passava correndo, a mão dela alcançava qualquer distância e puxava. Então, para não doer, eu vinha de costa. E ela não sabia o que era balé, mas era uma notável para tocar a música. Então eu ficava dançando e ela tocando a música. Meu pai me deu uma surra, daquelas surras das 7 pragas do Egito. Devia haver uma praga a mais, a 8ª praga. Os pais darem uma surra suave das crianças a partir dos 2 anos. Dão uma surrazinha nas almofadas, porque Deus é tão sábio que pôs 2 almofadinhas nas costas da gente, né? A gente pega o demoninho, coloca assim nas pernas e toca tambor, mas ele fica ótimo. Pessoas me dizem: seu Divaldo, o que é que eu faço? Meu filho não me obedece. Eu pergunto: quantos aninhos tem? 2. Eu digo: então vá ao psiquiatra para ele dar uma surra em você, para você aprender a educar o monstrinho de 2 anos. Bem, se vê que eu estou exagerando. Mas é porque nós mudamos a nossa filosofia. Nós sabemos amar. Achamos que amar, o menino começou a rir, a gente já dá logo um computador, porque assim a gente se vê livre dele. E depois, meu filho é muito inteligente, ele já conhece todas aquelas teclas. Mas é para conhecer. Ele veio de lá da época do computador. Eu fui da época de datilografia. Até hoje eu não entendo o computador, é natural. Mas os nossos filhos já vieram tudo computadorizado. E então, nesse momento maravilhoso, que faz a doutrina espírita, nos convoca à disciplina através do amor. Mas amar é principalmente a capacidade de dizer não. Quando nós amamos, nós negamos. Quando nós não queremos amar, não queremos trabalho, nós cedemos. Toda vez que eu cedo, na primeira é para me livrar. Mas que eu digo assim: de jeito nenhum. Mas Divaldo, eu digo: de jeito nenhum. Mas Divaldo, eu digo: de nenhum jeito. Aí eu mudo a frase: de nenhum jeito. Mas não. E aí calo, desencarno. A pessoa não pode exigir nada do desencarnado. Então, neste momento glorioso, as vozes disseram: ninguém morre. Eu tenho uma vinculação não freudiana com minha mãe. Minha mãe foi uma alma tão gentil e tão bela que não desencarnou. Ela mudou de estágio. Minha mãe tinha olhos verdes. E muitas vezes eu penso que ela é mãe do Raul. Porque eu tenho esse olho de galinha. E Raul tem o olho de minha mãe. Que negócio é esse? Algo não está bem. Muitas vezes eu fico olhando bem para ele, para ver se o olho volta ao normal. Está lá o olhinho verde dele. E ele bem com o bracinho do lado, joga os olhos para a gente e conquista. Eu digo: meu Deus, eu tenho que aprender com o Raul a olhar. Minha mãe me deu esses olhos. Eu olhava e achava tão lindos, porque, claro, a família Franco é muito bonita. E eu não podia ser exceção. Como eu sou o último filho, eu fui aquele dandy. Ela me acarinhava, era um espírito muito sábio. Com ela eu aprendi as mais belas lições da vida. Ela também me batia, mas não era bater, não.
Ela queria me castigar, tirava o cinto do vestido de pano e dizia assim: olha bem, grite porque eu vou lhe punir. E batia na janela. E aí eu gritava: oi, ela, pá! Eu dava outro grito. E me educou. Mas quando ela falhou, Deus disse: não, vamos cortar as asas. E aí vieram as doenças. Veio um câncer. E eu namorei o câncer. E não dei muita importância. Veio uma parada cardíaca. E também não dei importância. Porque o médico me disse: você não tem 1 mês de vida. Ele já morreu há muitos anos. E eu fui ao enterro. Orei por ele, disse assim: graças a Deus, antes ele do que eu, é natural. Pois bem, a mediunidade veio, foi indo, e minha mãe não entendia, nem sabia ler, mas era portadora de uma sabedoria. As palavras que ela dizia eram tão profundas como aquelas que mais tarde eu aprendi com Joana de Ângeles, na psicologia antiga e na psicologia moderna. Nós nos amávamos e nos amamos. E então, o nosso relacionamento era fantástico. Meu pai me batia, porque eu via os espíritos, e mãe colocava sal nas costas, porque ficavam aquelas marcas. Então, eu devo ter sido o único médium que desenvolveu a mediunidade através da chibata. Cada sessão eu apanhava um pouco. Até o dia que eu não precisou mais apanhar. Porque quando eu completei 12 anos, meu pai me disse: é a última vez que eu vou lhe bater. A última vez. Porque senão eu vou terminar lhe matando. Você é teimoso. Esses demônios que lhe acompanham desejam a sua destruição e me dão raiva. Porque ele tinha raiva dos espíritos. E os espíritos zombavam dele, me contavam até anedotas. Eu dava uma risadinha sem ele saber. Pois bem, nesse dia que ele me bateu forte, ele deu uma parada, porque tinha pausa, né? Pausa número 1, pausa número 2. Era uma opereta. E eu estava esperando a segunda fase, que era mais penosa. Ele então me olhou e disse assim: meu filho, eu lhe amo muito. E eu disse comigo: e me bate. Imagine se não amasse. Ele me matava. Mas fiquei olhando para ele, eu não gostava dele, não. Não gostava nada daquele velhote antipático. Então, nesse momento, se aproximou um espírito e me disse, sorrindo assim: não fique triste não, Divaldo. Você vai dar um recado a ele. Eu sou Temístocles. Eu sou seu avô. Eu não conheci meus avós. Eu sou seu avô. E veio lhe dar uma boa notícia. Você vai dizer a Chico, meu pai chamava Francisco, que ele era um filho perigoso e mais do que você. Porque eu era muito calmo, só tinha um negócio de espírito. Você vai dizer a ele que eu nunca bati nele. E que a partir de hoje ele não vai bater mais em você. Porque se ele se atrever a bater em você, eu vou bater nele. Mas eu adorei. E então eu disse assim: pai. Ele assustou. Eu estou vendo aqui o seu pai. Ele disse: o quê? Eu digo: seu pai. O senhor sabe que eu não conheço seu pai. Eu estou vendo o bigodinho dele, estou vendo o óculos, estou vendo a verruga que ele tem aqui. Aí o pai foi ficando pálido e começou a tremer. Ele está me dizendo que é seu pai e que se chama Temístocles. Aí eu dei uma melhoradazinha. Ele disse que o senhor nem me toque. Já foi pela minha conta, não é? Quem dá um recado, dá uma melhorada. E então ele disse que nunca lhe bateu, e o senhor não era flor que se cheire. Né? Ele disse assim: meu pai está dizendo isso. Se não é seu pai, deve ser um mentiroso, mas eu não sei. Está dizendo que é Temístocles. Imagina um nome grego. Esse é o nome que se dê a gente da Bahia. A Bahia é Zé, Maneca. Não, mas era Temístocles. E o velhote e o outro ali ao lado dele, parecidos. E ele dizia assim: continue dizendo que se ele se atrever a lhe bater outra vez, eu vou dar uma surra nele, vou botar na cama. Eu digo: ele falou ainda agora, né? Que se o senhor me tocar, que o senhor não vai se levantar nunca mais da cama. Você estava sua melhorada, né? É claro que eu não era bobo. A única vez que eu tive direito de falar: meus irmãos, aquele homem bom e generoso me abraçou,
Ele disse assim: meu filho, me perdoe. É que eu tenho muito medo de que na nossa família digam que tem um menino louco. Você é louco, meu filho? Eu disse: não, pai, eu penso direito, mas é que eles não me dão trégua. Eu estou vendo agora meu avô. O senhor pergunte o que quiser a meu avô. Pergunte qualquer coisa, ele era seu pai. Eu não sei o que vocês conversavam. Ele então, com lágrimas, me disse: Di, eu acredito em você, meu filho. Eu não sei porque me veio esta força para lhe bater. Eu sabia, né, dos obsessores que desejavam interromper a tarefa. E como eu também ouvia os obsessores, mas eu não sabia o que era obsessor naquela época. Então ele me abraçou e perguntou assim: você me perdoa? Eu olhei bem para ele. Meu pai era um homem muito bonito. Eu disse: pai, eu não perdoo. E por que não? Porque eu adoro o Senhor. Ele disse: estou lhe batendo para evitar que você apanhe do mundo. Aí meu pai, que era um filósofo, disse: um filósofo falou que a disciplina que o pai não dá em casa, a polícia dá na rua. Então eu tenho que lhe educar. E quando ele estava morrendo, dos meus braços, ele foi morar na mansão do caminho. E então ele me disse: Di, eu estou morrendo. Eu digo: está, pai. Ele olhou com lágrimas e perguntou assim: você já me perdoou? Eu disse: mas o que, pai? As surras que eu lhe dei. Eu digo: não perdoei. Mas por quê? Porque foram poucas. Aquilo que eu não aprendi com o Senhor, o mundo tem me ensinado de uma maneira tão covarde que o senhor não imagina. Porque na minha condição de médium, isso foi em 1956, eu tenho sofrido muito. O senhor não faz ideia. Às vezes eu não consigo dormir, porque eles não deixam. Ficam conversando, fazem zoada. Aí meu pai me disse: se tudo isso que você diz é verdade, quando eu morrer, eu vou continuar seu pai. E não vou deixar ninguém se aproximar de você. Eu digo: não faça isso, porque tem os bons. Ele disse: mas os bons compreenderão. E morreu meu pai. Morreu. E eu tinha uma palestra na cidade de Santa Catarina, uma cidade que era uma ilha chamada São Francisco. Hoje ela está ligada ao continente. E eu fui fazer uma palestra lá, em Florianópolis, e falei no SESI. O SESI tinha um mezanino. E então, quando eu estava falando sobre a morte, meu pai havia desencarnado há 5 dias. Eu olhei para o mezanino e fiquei na dúvida se eu estava vendo ou não. A distância era muito grande, mas alguém me acenava. E à distância fica difícil de distinguir. Então eu vi que aquilo se deslocou e ele estava defronte de mim, a 2 metros. E ele disse assim: meu filho, diga para eles, é verdade, ninguém morre, só há vida. E diga que ninguém deixe de penetrar no Evangelho de Jesus. Eu lia o Evangelho de Jesus, meu filho, e era por isso que eu lhe aplicava as sovas para tirar o demônio de você. E então ele conversou, e a partir daí eu vejo, no mínimo, 2 vezes por semana. Ele me dá notícias desde 1956. E aí se passou o tempo, eu continuei com a minha mãe, sendo uma santa. Como eu não sabia ler, a doutrina espírita teve um momento de reunir as mensagens que estavam na história, e Allan Kardec, o professor Rivaio, ressalta grandiosamente e passa a publicar Le Livre des Espíritos no dia 18 de abril de 1857. O Espiritismo torna-se verdadeiramente uma dádiva dos céus. Essa dádiva dos céus é a ciência espírita, que nós vamos encontrar nesse livro básico, que Allan Kardec publica apenas com 504 perguntas. E mais tarde, ao republicá-lo,
em 1862, ele coloca 1019 questões, abordando todas as questões lógicas da humanidade. E é a obra bandeirante das respostas de Deus aos anseios, às lutas, aos temores da terra. Vê então a doutrina como libertadora. Mas não bastava. A ciência, quanto mais é profunda, mais é religiosa, disse Bacon. E então era uma religião que de repente a gente vai notar na questão 625, quando Allan Kardec pergunta: qual é o biótipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E os Espíritos dão a resposta mais sintética da humanidade: Jesus. Jesus, dissílabo, é a resposta menor da filosofia universal. E é a resposta mais grandiosa da transcendência divina. Qual é o ser impecável? É Jesus. E Allan Kardec comenta pouco, porque não tem a capacidade de falar para nós a grandeza dessa estrela de primeira grandeza, que é o sol de nossas vidas. E então, em 1864, Allan Kardec traz a religião da humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai publicar este livro, reúne as mensagens que ele recebe de 86 médiuns. Outros biógrafos chegam a dizer que ele consultou a mais de 200 médiuns. Ele pede a sua esposa, a Bedi Baudet, a Doce Baudet, que tem necessidade de ir para um lugar calmo. E então ele viaja para Saint-Adresse, na Normandia, uma região calma, doce, suave, rica de beleza, no ar puro da natureza. Ele tem a oportunidade de dizer: este livro foi elaborado pensando em trazer do Cristo para a humanidade as suas belas lições. Ele já havia apresentado o índice, quando os Espíritos dizem que o exército divino desceu à terra e as vozes espalharam através de um clarim a mensagem de libertação eterna. Ele teve a ideia de colocar que aquilo era um resumo do Evangelho de Jesus, mas logo depois ele substituiu por o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais bela da tradição oral e espiritual de que se tem notícia. Mas se poderia olhar Jesus sob 5 aspectos: a vida de Jesus, as suas parábolas, os seus milagres. Ele tinha tantos aspectos que era difícil, porém, ele tinha a moral. Essa moral de natureza universal. E Kardec se aproveita para dizer que o Espiritismo tem a moral do Evangelho de Jesus. O que é que vale dizer? Que o Espiritismo é o próprio cristianismo que ele prometeu que voltaria. Ele mandou preparar a chegada desse Espiritismo. Jeanne d'Arc, a menina que via, que ouvia em Dó Ré Mi, aos 15 anos, espíritos nobres, para poder preparar a França e libertá-la do jugo inglês, a guerra dos 100 anos. E aquela menina da cidade de Dom Remy, uma menina de 15 anos, consegue unir todos os exércitos da França, orientar os generais, ganhar as batalhas e levar o rei covarde, Carlos IX, para se tornar rei da França, e vai traída por um cardeal, vendida aos ingleses e assassinada na fogueira. Era tão simples, era tão bela, e estava resgatando, por fim, um débito histórico, porque Joana d'Arc era a reencarnação de Judas Iscariotes.
que se reencarnou 10 vezes com hanseníase para poder liberar-se da culpa de haver vendido Jesus e de uma culpa maior, o suicídio. Porque o suicídio é a maior prova de desamor da divindade aos familiares, aos amigos e a si mesmo. Ninguém morre. Então nós nos transferimos com a nossa carga para onde quer que nós vamos. Eu vejo pessoas dizerem: eu vou viajar à Disney para me distrair. E leva os seus problemas à Disney. Porque o ideal é resolver o problema onde ele ocorre. Porque onde quer que nós vamos, levamos nossa carga conosco. Então o suicida, além de covarde, é um ingrato. Eu tenho uma irmã suicida. E ela me aparece desde o ano de 1942, com os tormentos do suicídio. E ela se reencarnou 2 vezes. E agora está novamente reencarnada. Como ingeriu uma substância tóxica, o veneno cruel, morreu em 5 minutos. Ela, na penúltima encarnação, veio com lábio leporino bifocal, porque o perispírito foi afetado pelo tóxico. E na outra reencarnação, ela veio com problema asmático, ainda fruto do suicídio. E nesta, completamente liberada, preparada para a sua evolução. Então minha mãe acompanhou todos esses lances. E quando eu falava de espiritismo, aqueles olhos verdes choravam de emoção. E ela me dizia: leia um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo conhecimento eu tomei uma vez que eu estava com muita dor de cabeça mediunicamente. E recorri a uma senhora amiga, uma senhora preta, muito boa, que morava na nossa rua, e era muito pobre, vendedora de acarajé. E nós éramos muito amigos, e ela uma vidente formidável. Eu fui à sua casa e disse assim: Dona Chiquinha, eu estou com uma dor de cabeça que parece que vai estourar. Ela disse: não vai não, meu filho. Vamos ler o Santo Evangelho. Era tão humilde que ela dizia: minha boca não tem condições de repetir aquelas palavras santas. Aí nós abrimos. Ela disse: abra. E o Evangelho tem esse mistério. Quando nós vamos abrir, os Espíritos nobres guiam nossas mãos e abrimos no capítulo, que é a resposta divina. Então, quando eu abri, saiu a piedade. Então está escrita a primeira fase: a dor é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Eu digo assim: meu Deus, se aos eleitos Ele oferece a dor, que oferecerá aos que não são eleitos? Bem se vê que eu não entendia. Porque o Evangelho também tem a face oculta. E a dor, eu vim entender, é realmente a bênção. Porque é através da dor que nós expungimos, libertamos-nos da treva que permanece em nós. É através da dor que o instinto se torna emoção. É através da dor, da renúncia, da soledade, que nós aprendemos a grandeza do amor. É exatamente, está lá escrito, um espírito amigo. Eu memorizei o capítulo e comecei a amar o Evangelho desde esse dia, na casa da senhora dedicada a Jesus, da sua casinha modesta. Sentei-me no banquinho da cozinha e ela pediu: leia, porque é para você. Eu li. Depois ela me aplicou os passos. Porque Jesus nos ensinou a socorrer-nos uns aos outros e nos deu a terapêutica do passe, da água magnetizada, da desobsessão. Ele nos deu a ciência da vida,
através da religião que nos liga a Deus, sem qualquer aparato exterior. Será o Espiritismo a religião do futuro? Ele perguntou. Notem a resposta. Não. Será o futuro das religiões. Como é ampla. Eu sou católico, mas um dia eu continuarei católico e acreditarei na reencarnação. Porque a vida não tem sentido sem a reencarnação. Minha mãe estava grávida de mim, era frágil, tinha tido 14 partos, 12 partos e 2 abortos naturais. Então ela foi ao médico e ele disse: a senhora tem que abortar, porque esse filho vai lhe matar. A senhora é fraca, está no começo e a senhora já está nesse estado lamentável. Venha aqui amanhã que eu lhe darei uma medicação. E ao 3º dia a senhora expulsa. É muito fácil. Minha mãe olhou para ele e disse assim: doutor, se Deus me deu a oportunidade de ser mãe novamente, o senhor acha que eu irei matar o filho que Deus me deu? O médico lhe disse: então, o filho que Deus lhe deu vai matar a senhora. Ela disse: é porque Deus quer. Então, que assim seja. E esse filho fui eu. Cheguei, ela levou o parto até o último instante, com dores imensas, debilitada. Todos diziam: a senhora vai morrer, dona Ana, e vai deixar 12 filhos. Ela disse: está tudo errado. Deus vai me chamar e vai tomar conta dos meus filhos. Afinal, é Ele que governa o universo, não sou eu. Quanta sabedoria! E então, eu nasci, ela me acalentou, morreu nos meus braços, aos 86 anos de idade. Mas minha mãe era tão especial, ela me pedia para ler o Evangelho. Desde então, eu lia e um dia eu percebi que ela não percebia algumas palavras. Naquele capítulo, a melancolia. Ela perguntou assim: o que é melancolia, meu filho? Eu digo: é uma tristeza horrorosa, é aquilo que vem de dentro. A gente acorda de mau humor, a gente acorda sem nenhum motivo e está triste. Ela disse assim: eu sei como é, meu filho. Passou a mão na minha cabeça e disse: leia de novo o capítulo, porque eu havia lido, mas ela não entendeu. Agora ele entendeu. E na hora que ela estava bem doentezinha com a gripe asiática, ela perguntou assim: pergunte aos espíritos se está perto de eu morrer. Eu digo: mãe, eu não posso fazer uma pergunta dessas espíritos, mas eu sou sua mãe. Eu digo: mas eles são a minha vida, eu não posso. Ela diz: você nega isso à sua mãe? Eu digo: não estou negando, eu estou dizendo que não posso. Eu não posso penetrar no futuro se eles não disserem. Peça. Eu digo: mãe, fale com Joana, ela é tão boa. Fale. Eu digo: ela é boa, mas não é conivente. Eu vou dizer que foi a senhora, hein? A senhora me apertou. Então eu cheguei para Joana naquela noite e disse: minha irmã, eu estou muito constrangido de lhe fazer uma pergunta indevida, mas a senhora sabe como são as mães. Ela me disse: sei, eu sou mãe da carne alheia. Pergunte, meu filho. Claro que ela já sabia. Eu digo: mãe mandou perguntar se é agora que ela vai viajar. Ela disse: Ana, tem cada pergunta, não é dia. Eu digo: é mesmo. Só Deus e eu sabemos. Aí ela disse assim: não, diga que não é agora não. Eu fiquei admirado. No outro dia eu disse assim: mãe, Joana mandou dizer que não é agora não. Eu não lhe disse. E aí Joana respondeu. Mais tarde, novamente ela adoece da pandemia, da gripe asiática. Eu estava muito fraquinha e eu estava com ela no quarto, passando a mão na cabeça, quando ela disse assim: Joana está aqui, meu filho? Eu digo: está, sim, senhora. Pergunte se é agora que eu vou. Eu digo: mãe, por que a senhora quer saber? Ela disse: eu já estou toda arrumada,
Só falta botar um lencinho, uma coisinha de nada. Mas eu não quero ficar tão bem arrumada, porque quando Deus olhar e eu estiver pronta, Ele diz, venha. Assim não dá. Eu fico deixando sempre uma coisinha para a última hora. Eu aí perguntei, minha irmã, ela está perguntando se é agora. Eu disse, estamos preparando-a para vir. Aí quem perguntou foi eu, mas já dentro de 3 dias. Eu então disse assim, olha mãe, eu acho que eu não vou perguntar não. Ela está mentindo, não está? Ela adivinhava meu pensamento. Toda mãe sabe quando o filho está mentindo. Ela disse que não é exatamente agora, né? Mas a senhora já está muito idosa, está fraca, com 86 anos. Ela disse que é agora ou não? Ela falou que é agora. Mas hoje, eu digo, não, ainda temos um mês. Eu sempre ajudo, né? Um mês. Ela disse, uns 3 dias, não é, meu filho? Eu disse, sim, senhora. E aí eu fiquei vigiando. 3 dias depois, pela manhã, ela amanheceu ótima. Eu digo, falhou. O negócio falhou. Aí eu estava assim, digo, mas mãe, a senhora é formidável. Está melhor? Ela disse, está, meu filho. É hoje. Eu digo, como a senhora sabe? Visita da saúde. A saúde, quando vem assim no doente, de meia hora que a saúde vai embora e leva ele com ela. Eu disse, meu Deus, mas mãe. Daí a pouco ela começou a tossir, a ter falta de ar. Eu a ergui pelas axilas, ela me abraçou. E então me disse ao ouvido, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu lhe falarei tudo que você não pôde me dizer. Eu me comovi e disse, mãe, não volte. A senhora não precisa voltar. Os espíritos já me disseram que a senhora será muito bem recebida. Meu pai, meus irmãos estão lá. Já tinha 10 irmãos desencarnados. E para pais, é doloroso ver a morte de filhos. Todos os pais esperam ir antes, mas ela acompanhou 10 que voltaram. Então eu digo, a senhora já tem tantos filhos lá, vai ser uma festa. Ela olhou para mim e disse, pode ser a festa que for. Mas que alegria pode ter uma mãe deixando na terra seus filhos caminhando na escuridão. Eu estarei sempre com você, meu filho. Eu disse, que seja feita a vontade de Deus. Ela então pousou a cabeça no meu ombro. E doutor Bezerra me falou, vamos desencarná-la agora, interrompendo a parte superior do chakra coronário. Dizem que a pessoa fica com um cordão umbilical. É fantasia. É o chakra coronário, que é o chakra da vida. Então fica aquele algodão que vai esgarçando até romper-se. Mas aí o doutor Bezerra chegou e esgarçou. E ela respirou fundo e disse, Deus te abençoe. E eu a vi partir. Eu vi quando ela saiu do corpo. Primeiro saem as extremidades. Os pés, as mãos e o corpo, a cabeça por fim. Está nesse plano horizontal, flutua, até que se rompe e fica de pé. Na lei de gravidade, que lá é outra gravidade, porque o espírito também tem peso. Foi provado em Estocolmo, através de balanças especiais, que pesaram quantos gramas cada corpo perde na hora da morte. E o resultado foi 18 gramas. Criança, idoso, qualquer paciente, aos milhares, que os cientistas pesquisaram, 18 gramas. E então ela parou assim e me olhou, os olhos lindos. Ela então perguntou, está me vendo, Di? Eu não podia falar. Então eu balancei a cabeça. Ela disse, meu filho, que bênção é a vida. Muito obrigado, meu filho. Estão me chamando para ir descansar. Estou muito cansada. Então eu vi as entidades envolverem-na
E levaram-na. Claro que eu fiquei assim, com a melancolia, aquela dor sem nome. Me faltavam tão poucas coisas na terra. Ela era a minha meta. Eu não tenho filhos. Naturalmente, eu registrei 5 como filhos biológicos. Enfim, mas então eu digo, meu Deus, que falta ela me vai fazer. Eu estava na cidade de Castro, do Paraná, perto de Ponta Grossa. Era um domingo pela manhã. E eu estava falando sobre mortalidade da alma. De repente, eu sou muito entusiasta quando eu falei assim, ninguém morre. Ela me apareceu, a 5 metros. Ela estava vestida com uma seda branca e umas flores azuis. Foi meu primeiro salário. Eu comprei um vestido de seda para ela e mandei. Minha irmã fez o vestido, ela vestiu e disse à minha irmã, quando eu morrer, eu quero ir com esse vestido. Quando ela morreu, minha irmã vestiu-a e ela me apareceu e fez assim, como perguntando se eu me lembrava. Eu disse, mãe. Ela então me falou assim, continue, porque eu parei. Fiquei estático, continue de ir. Eu disse ao pessoal, estou vendo minha mãe. Ela desencarnou há 1 semana e está aqui. Aqueles que nos amam não nos abandonam nunca. Jesus é este amor. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o Espírito de verdade, que vos dirá todas as coisas, e repetirá aquelas que forem esquecidas. E veio o Consolador, que é o Espiritismo. Veio Jesus, e eu nunca vi uma pessoa sem acompanhamento. Bom médium, pior. Todos nós temos companhias permanentes e visitantes, porque a população da Terra programada é de 28 bilhões de espíritos. Nós só temos 8. Vê que tem lugar ainda para 20 bilhões de espíritos. E então, a emoção me foi tomando conta e eu contei como era ela. E a partir daí, todos os dias, quando eu desperto, eu ouço a sua vozinha. Já orou, meu filho? Eu digo, mãe, eu cheguei agora. Ela diz, ore, você vai viajar com o sol e não sabe se chega ao poente. Quando eu vou deitar, às vezes muito cansado, ela aparece e fala assim, meu filho, já orou? Eu digo, mãe, meu dia foi uma oração. Ela disse, mas agradeço então a Deus o dia que você tem. Aí eu começo a orar e ela me tira do corpo e me leva. Então eu gostaria de dizer a todos que nesse momento recordam seus seres queridos, lembre-se deles, porque eles não se esquecem de nós. As almas devotadas que pediram a Deus para deixar o tesouro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque assim que ela terminou de desencarnar e de ser vestida pela minha irmã que estava ao meu lado, eu li o Evangelho, a mesma lição daquela senhora negra em cuja casa eu encontrei a paz, e era de uma simplicidade a casa, que até hoje me comove, e eu a vejo vestida de grande nobreza espanhola, com a gola alta à escocesa. Ela está aqui entre nós neste momento, e outros, dezenas de espíritos, acompanhando o irmão praieiro, e outros. Aqui eu revejo muitos que eu conheci, porque eu venho à querida Cuiabá desde há mais de 50 anos. E tive a alegria imensa de constatar uma Cuiabá muito bonita, daquela primeira quando estive aqui, sob as mãos caridosas do irmão praieiro. Então, ide,
e dizei a todas as gentes que o reino dos céus está sendo construído sobre os escombros de uma civilização perversa, portadora de uma grande inteligência e absolutamente fria do sentimento do amor. Ide e pregai a última hora, porque estamos entrando numa era nova. Que o mal dos maus não nos faça mal, e que somente o bem pulse, cantando a glória para os nossos corações. Então, neste momento de júbilos, elevemos nosso pensamento a Deus e digamos: Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver da beleza da natureza, o ar, as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que venha a misericórdia e o amor de Deus, pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia, mas eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja lá o que for, pelas mãos que albergam no seu seio o filho alheio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão. Aquele que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma voz para me acalmar, eu ainda direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, Senhores.